Este é o segundo capítulo do conto de fugitivas a milionárias. Se você ainda não assistiu à primeira parte, recomendamos começar por lá para compreender toda a trajetória emocionante de Esther e Virgínia. Aquela manhã na fazenda parecia comum, mas o ar carregava algo diferente. Esther sentia o carinho no olhar de Eduardo em cada gesto seu. Quando ele se aproximou para ajudar a retirar uma caixa pesada do celeiro, suas mãos se tocaram de leve, e um arrepio atravessou-lhe o corpo, denunciando o desejo que ela tentava esconder. Eduardo não disse nada, apenas deixou escapar um sorriso discreto, firme, o tipo de sorriso que fala mais que 1000 palavras. Ao redor deles, a imensidão da fazenda se revelava, milhares de hectares de terras férteis, onde o verde das pastagens se misturava com o dourado dos campos de soja e milho, o barulho dos bois, o relinchar dos cavalos e o cheiro da terra riquém, revirada, davam àquele lugar uma aura de poder e abundância. A casa-sede, suntuosa e imponente, ergueu-se no alto da colina, dominando a paisagem como o coração de um império rural, mas nem todos viam aquele cenário com a mesma serenidade. Virgínia, observando de longe, começou a perceber que algo dentro dela se inquietava. Ao presenciar a aproximação entre sua mãe e Eduardo, um desconforto sutil nascia em seu peito. Não era apenas ciúmes, tampouco inveja. Era a sensação de estar perdendo algo que até então lhe parecia exclusivo. A atenção, a admiração e talvez até o afeto daquele homem que havia mudado suas vidas. O que antes era gratidão, agora se misturava a um sentimento novo, indefinido, mas impossível de ignorar. Virgínia ainda não compreendia exatamente o que era menos só. Sabia que aquele amor crescente entre Esther e Eduardo a deixava inquieta. Naquela tarde, o silêncio entre mãe e filha pesava mais do que o barulho do vento batendo nas janelas da casa-sede. Esther havia notado os olhares desviados de Virgínia durante o almoço. A jovem que antes irradiava alegria ao lado de Eduardo, agora mantinha um semblante distante, frio, quase ressentido. O incidente se revelou quando, ao entardecer, Eduardo ofereceu um passeio a cavalo para as duas. Virgínia recusou com um aceno breve, alegando cansaço, mas Esther percebeu o que havia por trás, um olhar rápido, marcado por algo que se confundia entre mágoa e desaprovação. Foi nesse momento que o coração de Esther apertou. Em seu íntimo, ela compreendeu. Sua filha não estava contente, e aquilo doía mais do que qualquer renúncia que já tivesse feito na vida. Nessa mesma noite, deitada em seu quarto, Esther refletia: Eduardo era um homem íntegro, trabalhador, um verdadeiro cavalheiro. Jamais havia lhe prometido o casamento. Talvez justamente por já carregar cicatrizes de decepções antigas. Ele a amava. Disso, Esther não duvidava. Mas ela também sabia que seu coração de mãe falava mais alto. E se, por amor a Virgínia, fosse melhor ir embora, deixá-la ali, naquela fazenda, ao lado de um homem que poderia ser não apenas um protetor, mas talvez, com o tempo, alguém que descobrisse nela uma companheira de vida. A ideia lhe parecia dolorosa e, ao mesmo tempo, estranhamente reconfortante. Afinal, Eduardo sempre demonstrara paciência e respeito. Quem sabe, convivendo mais alguns anos, Virgínia encontrasse nele um futuro seguro, talvez até o casamento, que ele nunca cogitou com Esther, enquanto as luzes da fazenda se apagavam uma a uma. Esther fechava os olhos com lágrimas contidas. Não sabia ainda qual decisão tomaria, mas tinha certeza de uma coisa. Faria o que fosse preciso para ver sua filha feliz, ainda que isso custasse o próprio coração. A noite estava silenciosa, interrompida apenas pelo coltear distante dos sapos na beira do açude. No quarto amplo da casa-sede, iluminado pela luz amarelada de um abajur antigo, Eduardo e Esther repousavam lado a lado, após momentos de entrega e cumplicidade. Ele, com sua respiração firme e tranquila, acariciava de leve os cabelos dela, como quem protege e, ao mesmo tempo, admira. Esther, envolta em seus braços, sentiu uma paz rara, como se por fim tivesse encontrado o abrigo que tanto buscara na vida. Eduardo, murmurou ela, com a voz suave,
Você sabe que eu me sinto segura com você, não sabe? Ele sorriu de leve, sem desviar o olhar. Sei, minha querida. E é isso que quero, que você e Virginia nunca mais passem por dificuldades. Enquanto estiverem comigo, terão cuidado, respeito e tudo o que eu puder oferecer. O coração de Esther se apertou, pois conhecia a generosidade daquele homem. Ainda assim, algo a incomodava. Criando coragem, ela perguntou: e o futuro? Já pensou em casamento? Eduardo permaneceu em silêncio por alguns instantes, olhando para o teto como se buscasse as palavras certas. Depois, apertou a mão dela entre as suas e falou num tom grave: mas doce, Esther, eu te admiro e te quero bem. Você trouxe vida nova para esta casa, e isso me alegra todos os dias. Mas preciso ser honesto com você. Casamento não está nos meus planos. Respirou fundo. Já carreguei dores demais. Promessas que me foram quebradas, laços que se romperam e me deixaram marcas. Não quero iludir você com algo que não sei se consigo cumprir. Esther, embora já suspeitasse dessa resposta, sentiu os olhos marejarem. Eduardo, percebendo, imediatamente beijou-lhe a testa com ternura. Não chore, por favor. O que sinto por você é real, é sincero. Só não quero machucar você com promessas que talvez eu não consiga manter. Prefiro ser claro agora do que decepciona lá depois. Ela encostou o rosto no peito dele, ouvindo os batimentos compassados. Apesar da dor, também havia ali uma estranha forma de alívio, a certeza de que aquele homem jamais lhe mentiria. Mas no fundo, uma sombra crescia em sua mente. Se Eduardo não pretendia casar consigo, e se Virginia, com o tempo, fosse a escolhida, o dilema que já a corroía ganhou ainda mais força. Virginia observava a rotina da fazenda com certa distância. À primeira vista, tudo parecia perfeito. A mãe estava feliz, como não se lembrava de tê-la visto em anos. Eduardo demonstrava ser um homem íntegro, generoso e protetor. E a vida ali era confortável, cercada de beleza e fartura. Mas dentro dela, uma inquietação silenciosa crescia. Cada vez que via Esther e Eduardo trocando olhares cúmplices, sorrisos íntimos ou carícias discretas, sentia um incômodo que não sabia explicar. Era um misto de ciúmes, confusão e, talvez, uma ponta de inveja. Naquela tarde, enquanto caminhava pelo imenso jardim da Casa Sede, Virginia parou perto do lago artificial que refletia o céu alaranjado do pôr do sol. Puxou os joelhos contra o peito e ficou ali, em silêncio, questionando seus próprios sentimentos. Por que me sinto assim? Pensou. Ele é bom para nós. Ele é bom para mamãe. Eu deveria estar feliz. Mas não estava. A cada dia parecia que Eduardo roubava a mãe para si, afastando-a da filha. E mais, algo na presença daquele homem despertava em Virginia sensações que ela não compreendia totalmente. Respeito, admiração e uma curiosidade crescente. Esther percebeu a mudança no comportamento da filha. Os sorrisos estavam mais raros. E às vezes Virginia parecia evitar a presença de Eduardo. Uma noite, ao notar a jovem recolher-se cedo e fechar a porta do quarto sem se despedir, Esther sentiu o coração apertar horas depois. Quando se deitou ao lado de Eduardo, a inquietação ainda estava em sua mente. Acariciando o braço dele, respirou fundo e confessou: Eduardo, acho que Virginia não está feliz. Ela anda estranha, distante. Tenho medo de que a relação entre nós esteja sendo difícil para ela. Eduardo virou-se para encará-la, os olhos cheios de calma e firmeza. Esther, sua filha jovem, está se adaptando. É natural que se sinta confusa, mas eu nunca farei nada para prejudicá-la. Tenha certeza disso. Apesar das palavras tranquilizadoras, Esther não conseguia afastar de si a ideia que começava a se formar. E se eu estiver no caminho? E se Eduardo e Virginia, com o tempo, tiverem um destino juntos? Essa dúvida a atormentou em silêncio, plantando uma semente que aos poucos iria crescer dentro dela. Noite alta na fazenda. O vento soprava pelas janelas do casarão, trazendo o cheiro fresco da lavoura recém-regada. Esther caminhava pelo corredor de madeira em silêncio, sentindo que precisava falar com a filha.
Havia algo no olhar de Virgínia que denunciava uma inquietação que ela não podia mais ignorar. Bateu de leve na porta do quarto, filha. Posso entrar? Virgínia demorou a responder, mas acabou cedendo. Pode. Mamãe? O quarto estava iluminado apenas pelo abajur na mesa de cabeceira. A jovem estava sentada na cama, abraçando um travesseiro, os cabelos ruivos soltos em ondas sobre os ombros. Esther entrou devagar, sentou-se ao lado dela e acariciou-lhe a mão. Você anda distante, meu amor. Eu percebo, disse Esther com suavidade. Está acontecendo alguma coisa? Virgínia desviou o olhar, mordendo os lábios. Não, nada demais. Só tô me acostumando. Esther insistiu, com o tom doce de mãe que conhece a filha. Você tem certeza? É difícil para você me ver com o Eduardo? A pergunta fez Virgínia prender a respiração. Seus olhos verdes marejaram, e ela acabou confessando. Ainda que com esforço. É estranho, mãe. Eu sei que ele é um homem bom, sei que nos ajudou mais do que qualquer outra pessoa faria. Mas quando vejo vocês juntos, sinto como se estivesse perdendo você, como se ele fosse tirar você de mim. Esther a abraçou imediatamente, apertando-a contra o peito. Minha filha, nada nem ninguém vai me afastar de você. Eduardo trouxe paz para nossas vidas, mas o meu coração sempre será seu em primeiro lugar. Houve um silêncio pesado. Virgínia respirou fundo e murmurou quase inaudível. E se ele pudesse ser mais do que isso? Para mim também? Esther ficou paralisada, sentindo o chão sumir sob seus pés. Afagou o rosto da filha e, sem demonstrar choque, respondeu com doçura: Virgínia, você ainda é muito jovem. Eduardo é um homem íntegro, incapaz de ferir alguém. Mas eu preciso que você confie em mim. Ele não é para você agora. A filha abaixou a cabeça, envergonhada pelo que deixara escapar. Esther, por fora, manteve a calma, mas por dentro, a semente da dúvida cresceu ainda mais. Será que mãe e filha poderiam amar o mesmo homem? Virgínia era uma jovem inteligente. Depois da conversa com a mãe, refletiu profundamente sobre suas próprias atitudes. Percebeu que o ciúme e a rebeldia estavam apenas criando barreiras entre ela e Eduardo e até mesmo Esther. Decidiu, então, amadurecer e mostrar que podia contribuir de verdade naquela nova vida. Aos poucos, começou a acompanhar Eduardo em suas rotinas pela fazenda. No início, apenas observava, fazendo perguntas e anotando tudo em um caderno surrado que usava como diário de aprendizados. Eduardo, paciente e generoso, explicava cada detalhe, o momento certo de preparar a terra, o cuidado com as máquinas, a importância de calcular os insumos antes de cada safra. Com o tempo, Virgínia passou a assumir tarefas maiores, organizava relatórios, planejava cronogramas de plantio e até se reunia com fornecedores para negociar preços de sementes, defensivos agrícolas e fertilizantes. O brilho de seus olhos denunciava o orgulho de participar ativamente daquela engrenagem que movia a fazenda. Eduardo ficava impressionado com a dedicação dela. Ria, admirado, quando a via descer da cabine de um trator com as botas cheias de poeira, mas com a postura firme de quem sabia o que estava fazendo. Logo, grande parte da operação agrícola estava em suas mãos. Virgínia definia escalas de trabalho, acompanhava o preparo do solo, controlava estoques e apenas consultava Eduardo nas decisões estratégicas. Você tem talento. Menina menos, dizia ele, sorrindo. Em pouco tempo já entende desta fazenda mais do que muito administrador experiente. Virgínia retribuía o elogio com um riso tímido, mas por dentro sentia-se realizada. Ao lado de Eduardo, não era mais apenas a filha assustada que fugira de um lar abusivo. Agora, era alguém com propósito, alguém que ajudava a construir algo grande. Esther observava tudo de perto. Via os dois trabalhando juntos até tarde da noite, discutindo números e planejando colheitas com entusiasmo. Entre planilhas, relatórios e risadas, a ligação entre Eduardo e Virgínia se fortalecia a cada dia. Por mais que Eduardo continuasse a trotelar com o mesmo respeito de sempre, Esther não conseguia evitar o aperto no peito. Entendia que a filha estava crescendo, tornando-se uma linda mulher,
e conquistando o respeito daquele homem que ela própria amava. Mas ao vê-los lado a lado, sempre cúmplices, uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez o destino de Virgínia estivesse ali, ao lado de Eduardo, e não o dela. Numa noite silenciosa, sozinha em seu quarto, Esther olhou pela janela para os campos iluminados pela lua e tomou uma decisão que mudaria a vida de todos para sempre. Os dias na fazenda seguiam intensos, cheios de trabalho e movimento. Mas no coração de Esther, um silêncio doía mais a cada dia. Ela sorria ao lado de Eduardo, via a filha radiante entre planilhas, reuniões com fornecedores e as longas tardes no campo. Mas sabia que precisava tomar uma decisão difícil. Certa noite, enquanto Virgínia revisava os registros da última compra de fertilizantes, Esther bateu à porta do quarto e entrou devagar. A filha levantou o olhar, surpresa ao ver a mãe com um semblante mais sério do que o habitual. Precisamos conversar, minha filha, disse, sentando-se ao lado dela. Virgínia franziu o senho. Aconteceu alguma coisa? Esther respirou fundo, tentando manter a voz firme. Eu estive pensando muito, e acho que está chegando a hora de eu voltar para minha terra natal. Seus avós estão ficando idosos, precisam de cuidados, e sinto que é meu dever estar perto deles agora. Virgínia arregalou os olhos. Mas mamãe, e eu? E Eduardo? Esther acariciou o rosto da filha, tentando disfarçar a emoção. Você já provou que é capaz de assumir responsabilidades. Virgínia, Eduardo confia em você. E eu também. Sei que, juntos, vocês vão conduzir tudo muito bem. Por alguns instantes, o silêncio pairou no ar. Virgínia mordeu os lábios, como se quisesse dizer algo que não ousava. Esther, então, completou, com um tom mais doce e insinuante: você sabe, filha, Eduardo é um homem raro, íntegro, forte, generoso, o tipo de homem que toda mulher sonha ter ao lado. O coração de Virgínia acelerou. Eu sei, mamãe, murmurou, desviando o olhar. Esther pousou a mão sobre a dela e, com um leve sorriso, confessou que só deixava transparecer. Sem falar diretamente, talvez a vida esteja preparando algo maior para você. Mas cada coisa no seu tempo. Você ainda tem sonhos de menina, e eu quero que, quando chegar a hora, você esteja livre para realizá-los. Virgínia abraçou com força, os olhos marejados. Não entendeu completamente o que a mãe insinuava, mas sentiu no fundo do coração que aquelas palavras guardavam um significado mais profundo naquela noite. Sozinha em seu quarto, Esther chorou baixinho, olhando pela janela os campos iluminados pela lua. Sabia que estava abrindo mão do próprio coração, mas acreditava estar preparando o caminho para o futuro da filha. O que ela não dizia a ninguém era o segredo que a consumia. Se permanecesse na fazenda, Eduardo jamais veria Virgínia como mulher. Mas, se partisse, talvez, um dia, aquela cumplicidade inocente se transformasse em algo mais forte. Na manhã seguinte, o sol dourava os campos de soja ainda cobertos pelo orvalho quando Esther tomou coragem. Eduardo estava na varanda principal da casa, revisando alguns documentos de compra de defensivos agrícolas. O semblante dele era sereno, como sempre. A postura ereta, o olhar atento, a educação em cada gesto. Ela se aproximou devagar, o coração acelerado. Eduardo levantou o olhar e sorriu. Aquele sorriso calmo que sempre transmitia confiança. Bom dia, Esther. Dormiu bem? Ela tentou retribuir, mas sua voz saiu trêmula. Dormi. Mas pensei muito durante a noite. Ele percebeu algo diferente em seu tom. E, como o cavalheiro que era, fechou a pasta, dando-lhe toda a atenção. O que houve? Esther respirou fundo. Eduardo, eu decidi que preciso voltar para minha terra natal. Meus pais estão idosos, precisam de mim. Já adiei essa decisão por tempo demais. Os olhos dele se arregalaram. E pela primeira vez em muito tempo, a calma pareceu vacilar. Voltar? Repetiu, como se tentasse assimilar. Mas, e eu? E Virginia? Esther pousou as mãos sobre a mesa. Buscando firmeza, Virginia decidiu permanecer aqui, ajudando você a cuidar da fazenda. Esta é uma decisão dela e não depende só de mim. Virginia cresceu, amadureceu. Você mesmo confiou a ela responsabilidades que antes eram suas. Sei que juntos
Vocês dois conduzirão tudo muito bem. Eduardo baixou o olhar, pensativo. Antes de responder, você sabe que não é apenas pela administração, Esther. Sua presença é parte da vida desta casa, parte da minha vida. Ela sentiu o coração estremecer, mas manteve a serenidade. Eu também sinto o mesmo, mas às vezes amar é abrir mão, Eduardo. É estar onde somos mais necessários. Por um momento, o silêncio caiu entre eles, interrompido apenas pelo canto distante de um galo. Eduardo passou a mão pelo cabelo, como quem buscava palavras difíceis de dizer. Você sempre foi a mulher mais forte que conheci. E é justamente por isso que eu não consigo imaginar esses dias sem você aqui. Esther segurou a emoção, lembrando-se da promessa íntima que havia feito a si mesma. Então sorriu com ternura e respondeu: Eu sei, Eduardo, mas quero que confie em mim. Essa decisão é para o bem de todos nós. Ele não insistiu. Não era de seu caráter pressionar, muito menos magoar. Apenas se levantou, foi até ela e segurou sua mão com firmeza e respeito. Se essa é a sua escolha, eu vou apoiá-la. Mas saiba que, onde quer que esteja, terá sempre o meu carinho e a minha admiração, e principalmente o meu apoio financeiro. As palavras soaram como uma despedida, antes mesmo de sua partida, e, ao sentir a nobreza dele até no sofrimento, Esther teve a certeza de que sua escolha era mais dolorosa. E também a mais correta. A noite parecia conspirar a favor deles. O céu limpo deixava a lua brilhar imensa, espalhando sua luz prateada pelos campos e refletindo suavemente nas janelas da casa grande. Esther entrou no quarto em silêncio, os pés descalços roçando o piso de madeira, e encontrou Eduardo sentado à beira da cama, como se aguardasse apenas por ela. Os olhos se cruzaram e nenhuma palavra foi necessária. Havia entre eles a consciência silenciosa de que aquela seria uma despedida. Esther aproximou-se devagar, e Eduardo ergueu-se para recebê-la. Ele tocou seu rosto com a delicadeza de quem segura uma joia rara, percorrendo com os dedos o contorno da sua face. Então a beijou, primeiro com ternura, depois com uma intensidade que revelava toda a paixão contida. As roupas foram abandonadas pelo caminho, como se já não fizessem sentido diante do calor que crescia entre eles. A pele clara de Esther parecia ainda mais luminosa sob a claridade da lua que se infiltrava por entre as cortinas de uma janela. E Eduardo, embevecido da que sosseguear pelo desejo de memorizar cada detalhe do corpo dela, como quem grava uma lembrança para nunca ser apagada. Seus lábios exploraram cada curva, cada suspiro, cada estremecimento. Esther, entregue, respondia com beijos ardentes e carícias ansiosas, como se quisesse absorver para sempre o sabor e o perfume daquele homem que tanto a marcou. Quando finalmente se uniram, não foi apenas o encontro de corpos, mas o enlace profundo de duas almas que sabiam estar vivendo o ápice e, ao mesmo tempo, o adeus. Os movimentos começaram suaves, compassados, embalados por um ritmo que misturava prazer e melancolia. Mas pouco a pouco, a intensidade cresceu como ondas que se erguem no mar antes de quebrar na areia. Exaustos, permaneceram abraçados, a respiração ainda descompassada, os corpos entrelaçados. O silêncio que os envolveu não era vazio, mas cheio de significado. Era a certeza de que, mesmo separados, jamais se esqueceriam daquela noite. Eduardo beijou-lhe a testa, num gesto de reverência. Esther sorriu com doçura, escondendo no olhar o peso da decisão que tomara. E assim, entre beijos demorados e carícias ternas, adormeceram sob a luz da lua, como se o tempo tivesse parado para conceder-lhes aquele último milagre de amor. O sol nasceu devagar, tingindo de dourado as janelas do quarto, onde ainda pairava o perfume da noite anterior. Eduardo despertou primeiro. Ficou alguns instantes apenas observando Esther, ainda adormecida, seu corpo delicadamente coberto pelo lençol, os cabelos espalhados no travesseiro como um campo castanho iluminado pela manhã. Ele se inclinou e a beijou na testa, num gesto terno que guardava em si uma promessa silenciosa. Esther abriu os olhos devagar, encontrou o olhar dele e sorriu com suavidade.
como quem sabe que aquele sorriso precisava ser lembrado para sempre. Bom dia, minha querida, murmurou Eduardo, a voz grave e carregada de afeto. Bom dia, respondeu Esther, prendendo por um momento a respiração, como se quisesse congelar aquela cena no tempo. Não houve lágrimas, nem palavras desesperadas. Havia apenas o reconhecimento do que tinham vivido juntos e a certeza de que, mesmo separados pela distância, algo maior os mantinha ligados, na varanda da casa, já prontos para a despedida. Virginia entregou a Esther um celular e mostrou-lhe como acessar o aplicativo do banco onde havia depositado uma vultosa soma em dinheiro a mando de Eduardo, pois agora era ela que cuidava das finanças da fazenda, e informando que todos os meses seria depositado mais dinheiro para ela. É só uma ajuda. Nada que pague o que você foi para mim, não quero que lhe falte nada. Ela não abriu o aplicativo, apenas segurou o celular firme contra o peito, emocionada. Eduardo, eu nunca vou esquecer o homem que você é. Um cavalheiro, um amigo, um amor. Se o destino permitir, um dia voltaremos a nos encontrar. Ele sorriu. Sem conseguir esconder o brilho nos olhos, o destino sempre dá um jeito. Esther, sempre, Virginia, ao lado da mãe, também percebeu aquele instante carregado de significado. Já não havia mágoa em seu semblante, mas sim a curiosidade e a admiração de quem aprende, aos poucos, que o amor verdadeiro pode ter muitas formas. Com o último abraço, Esther partiu. Eduardo ficou ali, parado na varanda, observando a estrada empoeirada engolir a silhueta do carro que conduzia ao aeroporto a mulher que havia transformado sua vida. Não sentia apenas perda, sentia esperança, uma chama discreta, mas firme, de que aquele não era um adeus definitivo. O vento da manhã passou leve, trazendo o cheiro da terra molhada e dos grãos que cresciam nos campos da fazenda. Eduardo ergueu o rosto e respirou fundo, convicto de que a vida ainda guardava capítulos surpreendentes para todos eles. Gostou desse capítulo? Então curta, compartilhe e deixe seu comentário dando sugestões para a continuação. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa história irresistível.